Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Todo o Antigo Testamento nos mostra esta imagem do pastor que foi prometido. A imagem forte de Davi, que era pastor e que verdadeiramente é aquele rei prometido, o ungido de Deus, que dá a vida pelas ovelhas. Já na sua juventude, Davi enfrentou o leão para defender as ovelhas do seu pai. E é exatamente esta fortaleza, esta coragem, que faz com que Davi, então, futuro pastor de Israel, enfrente Golias. Ou seja, toda esta fortaleza de alguém pequenino que enfrenta alguém maior. Por quê? Porque em Davi está ali a imagem de Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. E ao se fazer homem, ele adquiriu uma natureza menor do que aquela de Satanás. Satanás é um Golias em termos de natureza. Jesus, por sua natureza humana, se faz pequenino. E então se realiza aquilo que em Davi era só profecia. Ou seja, o pequeno, o humano, o frágil, revestido de Deus, ou melhor ainda, Deus que se fez homem, vence Satanás. E vence Satanás dando a vida. Aquilo que Davi não fez no campo de batalha, faz Jesus. Porque é pela sua morte na cruz, pela entrega de sua vida, que ele vence o inimigo, em que Jesus verdadeiramente dá a vida pelas ovelhas. Mas o Antigo Testamento tem também imagem dos maus pastores. Ezequiel nos coloca claramente diante dessa imagem dos pastores que se aproveitam das ovelhas. Ao invés de reconduzir a perdida, de cuidar, de enfaixar a ovelha que está ferida, aqueles pastores que pegam a ovelha gorda e fazem churrasco, se aproveitam da lã, se aproveitam daquilo que podem extrair das ovelhas. Esses são os mercenários. E é exatamente isso que Jesus encontra quando vem ao mundo. Aqueles líderes religiosos do Antigo Testamento que deveriam ser os bons pastores, são mercenários que se aproveitam de tudo. E Jesus então, agora, nesse contraste, cumpre a profecia: eu sou o bom pastor. Ele vem para dar a vida por nós. Nós atacados pelo demônio, nós atacados por Satanás, ele vem dar a vida.
e vem soberano, e vem com um poder inimaginável. O que Jesus diz no final desse evangelho de hoje é inimaginável para nós. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ou seja, Jesus, Deus, que se fez homem, seria, de certa forma, pela própria encarnação, pela natureza das coisas, Jesus seria imortal. Mas Jesus não quis isto. Jesus quis vir ao mundo vulnerável. E por que Deus quis isto? Por que é que Deus quis que Jesus viesse ao mundo podendo ser destruído por nós? Porque nós, seres humanos, temos dificuldade de crer no que é o pecado. O pecado é uma realidade espiritual. Portanto, para nós entendermos com clareza o que é o pecado, nós precisaríamos ter uma contemplação espiritual. Vamos lembrar que o pecado é uma invenção angélica. O primeiro pecado foi cometido por anjos. E nós, seres humanos, temos dificuldade de entender isso. Um pecadinho, vou lá e confesso. Não é nada, eu vou lá e confesso. No entanto, Jesus vem e deixa que o seu corpo seja atingido pelo pecado. E na cruz, então ele manifesta toda a feiura do pecado. Vejam o que o pecado faz com Deus. Deus no céu, claro, não sofre e nem padece. Aí nós não entendemos como é que o pecado ofende a Deus. Entendeu? Se Deus não sofre, se Deus não morre, se Deus não sente dor, como que o pecado ofende a Deus? Nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de captar essa ideia, de entender a maldade, a feiura do pecado. Então o que faz Jesus? Deus vem, se encarna e no seu corpo, dilacerado na cruz, Ele quer que nós vejamos: vede o que faz o vosso pecado. Eis aí Deus vulnerável, Deus atingido. E no entanto, Deus vulnerado pelo nosso pecado, não nos abandona. Porque a cruz não manifesta somente as consequências do pecado, manifesta também a fidelidade de Deus. Vocês me desprezam, eu dou a vida como o pastor dá a vida pelas ovelhas, e para que não se perca nenhuma, morre no nosso lugar, como um Davi que morresse ao matar o leão e salvar as ovelhas. Jesus, bom pastor, nosso bom pastor. Que alegria sermos cuidados assim, e que alegria que Ele nos ame tanto a ponto de revelar na cruz todo o seu amor e todo o nosso desamor, para que nós nos arrependamos e voltemos a Ele, ouçamos a sua voz, para sermos cuidados pelo nosso bom pastor.